Olá, meu nome é Diego Almada, eu sou professor do Consulado Fiscal e venho trabalhar com você que me assiste um tema extremamente importante no dia a dia, que é o chamado regime tributário do Simples Nacional. Ele se trata de um regime tributário bastante complexo, embora o nome seja simples, né? Mas ele traz várias peculiaridades que são problemáticas e causam diversas dúvidas no dia a dia. Desta maneira, neste curso, me proponho a falar com você sobre todas as peculiaridades do Simples Nacional. Desta maneira, para começarmos o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu gostaria inicialmente de fazer uma breve apresentação sobre mim. Como mencionei, eu sou advogado, sou professor universitário, sou especialista em direito empresarial e direito tributário e atuo ministrando cursos em todo o Brasil. Desta maneira, tenho experiência já de um certo tempo, de certos anos, nesta área tributária para que possa falar com você sobre as peculiaridades do Simples Nacional. Desta maneira, poderia surgir uma dúvida, né, sobre qual é o conteúdo que iremos abordar, qual o conteúdo que iremos trabalhar neste curso sobre Simples Nacional. Então eu divido em um slide o conteúdo programático composto por 14 pequenos tópicos que nós englobaremos dentro do nosso bate-papo. Iremos conversar questões sobre abrangência da Lei Complementar 123 de 2006, definições de micro e pequena empresa, além do microempreendedor individual, atividades que são impeditivas e permitidas de opção ao Simples Nacional, como ocorre a opção ao Simples e a opção ao CIMEI pelo microempreendedor individual. Da mesma maneira, o que acontece quando a opção for indeferida, o que deve ser feito, né? Como nos portar diante de uma opção indeferida. Ainda, as eventuais questões que são problemáticas no dia a dia, que dizem respeito aos eventuais cancelamentos ou exclusões do Simples Nacional, também serão abordados dentro deste curso sobre Simples. Também trabalharemos o agendamento de opção ao Simples, o parcelamento de débitos no Simples Nacional, as obrigações acessórias, ou seja, as declarações, as obrigações que devem ser transmitidas ao fisco, também a forma de calcular o Simples Nacional e, por fim, as questões que envolvem as compensações e restituições. Até porque, eventualmente, se nos depararmos com um crédito, há necessidade de pensarmos que esse crédito poderia ser ora compensado ou ora restituído com um débito que eu possua. Desta maneira, meus caros, em pequenos 14 blocos, 14 tópicos, nós vamos trabalhar as principais regras do Simples Nacional. Dessa maneira, sem mais delongas, né, eu já quero começar a trabalhar com você que me assiste o primeiro tópico da nossa conversa, que envolve, portanto, a abrangência da Lei Complementar número 123 de 2006. Ou seja, nós vamos analisar a base legal. Bom, o que nós temos com relação à base legal das empresas do Simples Nacional? A base legal é a Lei Complementar número 123 de 2006. Esta lei complementar é uma lei federal que, para muitos, é denominada como Lei do Simples Nacional. Todavia, eu sempre tenho o costume, de dizer que esta lei ela não é somente a Lei do Simples Nacional, mas ela é um grande estatuto nacional das micro e pequenas empresas. Por quê?
porque além de questões que envolvem o regime tributário do Simples Nacional, que é o regime atinente às micro e pequenas empresas, via de regra, nós também temos dentro desta própria lei complementar, número 123 do ano de 2006, informações importantes ou benefícios importantes que são totalmente extratributários, como por exemplo, a própria lei nos traz um grande benefício ou grandes benefícios para o micro ou pequeno empresário que participar de processo licitatório para contratar com o governo. Então vejam, eu não posso dizer que a lei é a lei do simples, até porque ela não envolve, ela não abrange tão e unicamente o regime tributário do simples, mas traz também questões importantes ou benefícios importantes extratributários, como, por exemplo, a participação da empresa em procedimento licitatório. Para que você tenha total conhecimento sobre isso que eu menciono, qual seria ou quais seriam os benefícios que uma micro ou pequena empresa deteria em um procedimento licitatório? Imagine você, empresário que participa de um processo licitatório para contratar com o governo, ou você, contador, contabilista, advogado, que possui algum cliente que participa de procedimentos licitatórios. Qual o benefício que este meu cliente ou você, empresário, teria ao participar de um procedimento licitatório sob o aspecto de micro ou pequena empresa? Nós temos 3 benefícios que são traçados pela própria Lei Complementar 123 de 2006, que nos traz benefícios importantíssimos. O primeiro benefício nós denominamos como empate técnico ou empate ficto. Quando eu falo em empate ficto, eu falo sobre um determinado empate presumido. Como funcionaria isso? Meus caros, para trazer esse exemplo, eu vou falar sobre um procedimento licitatório muito utilizado nos órgãos públicos, que é a modalidade de pregão. Como funciona o pregão? No pregão, vence aquele que oferece o menor preço. Então, eu poderia dizer para você que o pregão, ele é o leilão ao contrário. Enquanto no leilão vence aquele que oferece o maior preço, no pregão vence aquele que oferece o menor preço. Então vamos imaginar que nós tenhamos a seguinte situação, que uma grande empresa ofereceu o valor de R$100. A segunda proposta foi apresentada por uma microempresa que ofertou o valor de R$103. Bom, pensando que ganha ou vence o procedimento aquele que ofertou o menor preço, nós poderíamos então chegar a qual conclusão? Que a grande empresa que ofertou 100, ela é vencedora da licitação porque ela ofereceu o menor preço, pois o segundo colocado, que era uma microempresa, ofertou R$103 no nosso exemplo. Só que qual é a questão que começa a surgir? Se nós não tivéssemos uma microempresa participando, eu diria que a grande empresa ela seria a vencedora por ter apresentado o menor preço. No entanto, como a microempresa está participando do processo licitatório, surge um benefício aplicável pela Lei Complementar número 123 de 2006, que é o chamado empate técnico. O que diz este benefício? Que se uma microempresa ou empresa de pequeno porte estiver participando de um procedimento de pregão e ofertar o seu preço até 5% acima do menor valor, nós teremos considerado a microempresa ou empresa de pequeno porte empatada com a outra empresa.
Então vamos analisar o caso do nosso exemplo. A grande empresa ofereceu R$ 100, a microempresa ofereceu R$ 103. Desta maneira, se nós aplicarmos 5% sobre o menor preço, nós teríamos um divisor de águas que seria R$ 105. Desta maneira, a microempresa, ao ter ofertado R$ 103, ela está dentro deste patamar trazido pela Lei Complementar número 123 do ano de 2006. Desta maneira, o que diz esta lei? Que se nós tivermos o empate técnico, irá efetivamente a micro ou a pequena empresa ter direito de oferecer um novo preço, uma nova proposta ao órgão público para reduzir o seu preço e desta maneira se consagrar como vencedora da licitação. Então vejam, nós nos deparamos com um primeiro benefício importantíssimo, um benefício que nos traz um caráter de desempate em um procedimento licitatório. Só que este é meramente um primeiro benefício. Nós temos um segundo. E o segundo benefício, ele está ligado à área que nós chamamos dentro da licitação, que é a chamada habilitação. O que seria isso? Para um empresário ser vencedor em um processo licitatório, além de ofertar o melhor preço, ele deve também ter as suas documentações em regularidade, ou seja, tem que ter as suas documentações em conformidade. Desta maneira, nós chamamos a análise documental dentro de um procedimento licitatório como habilitação. Logo, se o prestador de serviço que se propõe a prestar um serviço ou fornecer um material ou um produto para a administração pública teve o menor preço e foi considerado como habilitado por deter todos os documentos em conformidade, surge a possibilidade que ele se consagrará como vencedor do procedimento licitatório. Mas qual é o benefício que a micro ou pequena empresa detém com relação ao aspecto documental? Meus caros, quando temos uma empresa que participa de uma licitação, se os seus documentos estiverem em desconformidade ou houver uma irregularidade, eu posso dizer com total certeza que esta empresa será inabilitada e não poderá ser vencedora do procedimento licitatório. No entanto, esta mesma regra não se aplica para a micro e pequena empresa. Por quê? Porque a Lei Complementar número 123 de 2006 traz que, se uma micro ou pequena apresentar os seus documentos de regularidade fiscal em desconformidade ou desatualizados, há a possibilidade que a micro ou pequena tenha a apresentação dos documentos regularizados no prazo de 5 dias a contar da apresentação dos documentos irregulares. Então vejam, se eu fui participar de um processo licitatório e apresentei os meus documentos de regularidade fiscal irregulares, o que seriam esses documentos de regularidade fiscal irregulares? São as chamadas CNDs, ou as certidões negativas de débito. Se eu me deparo com uma certidão negativa de débito vencida no dia da licitação, eu, microempresário, empresário de pequeno porte, terei o prazo para apresentar novamente as certidões regularizadas. E por fim, um outro benefício importantíssimo que envolve as micro e pequenas empresas dentro de um procedimento licitatório diz respeito à chamada licitação exclusiva. O que é isso? Temos a possibilidade que os órgãos públicos somente abram procedimento licitatório para que participem
micro e pequenas empresas. Então, desta maneira, meus caros, percebam que 3 são os benefícios que impactam as micro e pequenas empresas do ponto de vista licitatório. Seja o empate técnico, seja a questão que envolve a uma habilitação diferenciada, seja também a licitação exclusiva somente para micro e pequenas empresas. Desta maneira, eu não posso afirmar que a Lei Complementar número 123 do ano de 2006 se trata de uma lei do Simples Nacional. Pelo contrário, ela é um Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas que traz diversos benefícios para estas empresas que possuem uma peculiaridade diferenciada e que, portanto, são beneficiadas por esse estatuto. Então, meus caros, nós temos que a Lei Complementar 123 de 2006, ela, embora seja taxada por muitos como Lei do Simples, ela não envolve somente a Lei do Simples. Ainda, esse primeiro slide que nós tratamos sobre base legal, diz que esta lei complementar que estamos conversando, ela será regulamentada. Ou seja, ela sofre regulamentações no âmbito do Simples Nacional por um órgão. E esse órgão é chamado de Comitê Gestor do Simples Nacional. O Comitê Gestor, ele apresenta várias no dia a dia resoluções. Ou seja, então, através de resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional, nós temos a regulamentação de aspectos do Simples que estão dispostos na Lei Complementar número 123 de 2006. Desta maneira, meus caros, para que tenhamos uma correta análise da base legal do Simples Nacional, nós temos que analisar o quê? Primeiro ponto, temos que analisar a Lei Complementar número 123 de 2006 e as suas regras e também as resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional. Desta maneira, meus caros, eu encerro esse primeiro tópico com vocês, que versa sobre a base legal do Simples Nacional. E no próximo tópico teremos informações relevantes. Aguardo você comigo no próximo tópico.